During your lifetime, you may have been taught that things depend on luck, intelligence, opportunity. We don't agree with that. The future, freedom, opportunity is yours to build. Under whatever conditions exist, it's blooming regardless of the soil. And speaking of soil, it may be that flourishing in Brazil is difficult, especially now with the elections and the false futures promised. But this October, you're going to be lucky. Yes, enjoy. Opportunity will knock on your door, and the only thing you need to do is being on the right path. Because it doesn't go anywhere, much less often any house. Get ready. The best of market knowledge, analysis, recommendations, and aligned investments. They will come to you. Freedom, financial security, asset growth, all in a few weeks. The Black October of Dika de Hoje will be overwhelming, and it was designed to change the reality of the greatest number of people for an unbeatable price. Be attentive. Opportunity doesn't knock on the same door twice. Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de Hoje. Hoje a gente está aqui em um vídeo super especial e diferente porque a gente quer falar um pouquinho mais sobre geração de renda, né? Sobre a importância de você ter renda na sua vida e você investir dinheiro com esse objetivo. O objetivo de você aos poucos ir trocando a renda do teu trabalho pela renda que é proveniente dos investimentos, né? Então eu vou aproveitar para trazer um pouquinho mais sobre isso e aproveitar sempre para lembrar vocês que a gente está na Black October. Então no final desse vídeo de hoje a gente vai aproveitar e vai fazer uma oferta também da Black October de um produto que tem tudo a ver com a geração de renda, tá? Mas antes da gente começar aqui, eu acho que é importante a gente mostrar para vocês por que é importante a pessoa ter renda, né? E renda proveniente de outras fontes que não seja a fonte do trabalho. Então eu aproveitei aqui e peguei esse livro daqui, ó, Investimentos, é um livro do Mauro Halfeld, é de 2001. E ele tem uma imagem que eu acabei conseguindo achar aqui na internet e que ela é muito interessante para a gente entender um pouco mais como é que funciona a nossa renda, né? Como é que funciona o dinheiro que a gente consegue gastar ao longo da vida. Então, ela funciona mais ou menos assim. Essa linha verde aqui em cima é o total de rendimento que as pessoas, de forma geral, tinham lá atrás em 2001, mas a forma como ela continua igual. A única coisa que você não pode levar muito em consideração são esses reais aqui do lado. A gente estava falando de 2001, uma época que talvez o salário mínimo no Brasil era de 150 ou 160 reais. Então hoje esses números aqui vão ser muito maiores, mas a estrutura é muito parecida desse gráfico daqui. Então a pessoa dos 20 até os 40 anos, até os 45, você percebe aqui, ó, que a renda dela é basicamente proveniente da renda do trabalho, né? E depois dos 45 anos, você vê que começa a crescer aqui a renda não oriunda do trabalho, né? O que é a renda não oriunda do trabalho? É renda de aluguéis, é renda de direitos autorais, por exemplo, uma pessoa que escreveu um livro, a pessoa que compôs uma música e etc. É, por exemplo, a renda de arrendamento de terra, é renda de algum leasing de alguma máquina ou equipamento que você tenha, é renda de, enfim, algum royalty, se você tiver alguma empresa que detém alguma forma de exploração de alguma coisa, mas, enfim, é uma renda talvez de venda de energia elétrica, porque você produz ali com placas solares, enfim, não importa. É uma renda que não tem a ver com trabalho. E dentre essas rendas, se inclui também a renda proveniente do investimento do teu capital excedente. Então, nesse momento aqui, ó, dos 45 até os 55 anos, mais ou menos, a tua renda do trabalho fica mais ou menos parada aqui ao longo do tempo, tá? E aí, o que acontece com a tua renda? Por que a renda total aumenta aqui?
Porque a tua renda não oriunda do trabalho acaba crescendo e crescendo bastante. E é exatamente isso aqui que consegue impulsionar uma aposentadoria, uma liberdade financeira, uma forma de você viver a velhice de forma plena e de forma saudável, sem precisar depender de outros ou do governo. Afinal, a renda do trabalho aqui acaba diminuindo muito, né? Poucas são as pessoas que vão querer continuar trabalhando ou que a empresa vai querer que elas continuem trabalhando, por exemplo, quando elas já tiverem 65, 70, 75, ou até que tenham saúde para esse tipo de coisa. Enfim, tá? É importante da gente deixar claro aqui também que essa situação, tá, de você querer gerar renda com o trabalho é algo que está entranhado em todas as classes sociais brasileiras. Tá? Então eu, por exemplo, conheço vários médicos que são bambambãs em medicina, que são os melhores e que trabalham até hoje com 75 anos, advogados e etc. E eles continuam trabalhando, por quê? Porque ganha muito, mas gasta muito também. E aí eles a vida inteira tiveram que trocar o quê? O tempo deles por dinheiro, né? Então você tem um bem que é muito escasso, que é o tempo. Né? Por quê? Porque a tua vida ela vai passando. Né? Hoje você tem X anos, você não volta no tempo, você não vai ter X menos 1 nunca mais, independente da idade que você tenha. Então o tempo que passou, já passou, ele não volta mais. O dinheiro que você perdeu, você pode recuperar. O tempo que você perdeu, você não pode recuperar. Então o bem mais precioso seria o tempo. Tá? Mas a pessoa que gasta muito, o que ela precisa? Ela precisa, às vezes, mesmo sendo de uma super classe social, ela precisa ficar trocando o tempo de trabalho dela por dinheiro. Tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que me assistem, elas são pessoas que não gostariam de fazer isso. Às vezes até elas aceitariam fazer isso. Outras vão falar assim, o meu trabalho é um super lazer para mim, eu faço de hobby, eu faço porque é muito legal para mim, então eu não me incomodo a mínima. Né? E aí essa pessoa, ok, ela vai estar lá trocando o tempo dela por dinheiro, mas enfim, ela vai estar também ganhando uma experiência que ela considera agradável. Se em algum momento ela quiser parar, ela pode parar também. E é esse o ponto que eu quero aproveitar para trazer para vocês. A importância de você conseguir ter uma renda é você conseguir ter essa liberdade de decidir se você quer trabalhar ou se você não quer trabalhar. Né? É você ter a liberdade se você quer ir viajar todo ano ou se você prefere, por exemplo, fazer uma obra na tua casa e deixar ela mais bonita. Vai ter pessoas que preferem viajar, vão ter outras que vão preferir morar num lugar mais bonito. Vai ter outras que vão ter tanta renda que vão conseguir fazer as duas. Enquanto está fazendo obra lá em casa, eu pego e viajo, afinal eu vou ter que sair de casa, por exemplo. Tá? Então, você ter essa liberdade de fazer o que você quiser faz muito sentido e é o grande objetivo dos investimentos. Se você tem esse tipo de objetivo, né, de quê? De se aposentar mais cedo, de poder viajar todo ano, de fazer o teu filho estudar nas melhores escolas e faculdades, de você morar numa casa mais bonita ou talvez se mudar para um bairro mais nobre. Se você tem essa vontade, né, de ter alguns desses, com certeza investir faz parte daquilo que você precisa conhecer. E investir leva tempo. Tá? Inclusive, se a gente olhar nessa imagem aqui, a gente vai ver que ao longo de todo esse período aqui, a renda proveniente do não trabalho, ela vai subindo muito pouquinho, ela vai subindo muito devagar, mas a pessoa se prepara ao longo desse período aqui. Quem não vai conseguir surfar isso aqui, tá? Quem não vai conseguir surfar isso aqui é exatamente a pessoa que gasta mais do que ela ganha ou ela gasta igual ao que ela ganha, né? Então, se você é uma pessoa que sempre que você consegue juntar um dinheiro, você encontra alguma coisa para gastar porque você merece, você realmente não vai conseguir ter essa renda não oriunda do trabalho, tá? Então,
esse é um ponto importante. Mesmo que você não tenha mais 20 anos, né, ou 25, ou 30, ou 35, ou 40, você ainda pode investir. Por quê? Porque a renda não oriunda do trabalho, ela começa a crescer depois. Tá? Então, você provavelmente aqui com 40, 45 anos, você vai ter condição de conseguir investir um pouco mais e aportar um pouco mais. E você conseguindo aportar um pouco mais, você, enfim, você com 40 anos vai começar daqui, mas você já vai ter uma inclinação aqui muito mais forte, porque você vai estar aportando muito mais, tá? Então, esse é o grande ponto. É muito importante que você busque ter renda com investimentos, tá? E aí, eu vou aproveitar aqui, porque tem muita gente que acaba confundindo as coisas. E aí eu vou dar um exemplo no Bradesco. Tem muita gente que pensa assim, eu invisto pensando única e exclusivamente em ganhar renda, né? Em ter renda com os investimentos. Só que aí, o que acontece? A ação, ela cai e a pessoa fica morrendo de medo. A pessoa, ela fica pensando assim, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Será que foi boa essa compra? Será que eu devo vender? Será que eu comprei na hora errada? E aí a gente acaba tendo alguns problemas com os investidores de forma geral. E aí eu vou aproveitar aqui para pegar o exemplo de Bradesco e vocês vão ver que eu estou aqui já no site do Investidor 10 e vocês vão ver aqui o seguinte, nos últimos 5 anos, eu estou pegando um período bem grande, se você tivesse R$1.000 investidos em Bradesco, esperado 5 anos, reinvestido todos os proventos que Bradesco distribuiu, você hoje teria R$745. Tá? O valor ajustado da ação estava ali em R$19, hoje ela está em 14 e pouco. Né? Muito provavelmente esse número aqui de tela era uns 26, 27 e agora está em 14 e pouco. Só que aí foi descontando os dividendos que ela pagou, que é esse reinvestimento. Então você vê o quê? A pessoa, né, o investidor, e eu falo assim, o investidor que não é nosso assinante, o investidor que não segue a gente, o investidor que não tem a mentalidade do investidor, ele pensa assim, puxa, Bradesco é muito ruim. Ainda eu é que não vou perder meu tempo. Imagina, se eu há 5 anos atrás tivesse investido R$100.000, hoje eu ia ter 74 mil, eu teria perdido 25 mil. O investidor que segue a gente, que é nosso assinante, etc., ele vai pensar não em patrimônio, ele vai pensar em renda. Tá? E como é que funciona pensar em renda? Você passa a olhar mais do que esse gráfico aqui, você passa a usar esse gráfico daqui, que mostra o dividend yield aqui. Tá? E aí eu vou fazer uma pausa para explicar um pouquinho o que é o dividend yield. Tá? O dividend yield nada mais é do que quanto você recebe de renda dividido pelo investimento. Por quanto seria esse investimento hoje? Tá? Então, se uma empresa ela distribui para você R$1.000 de dividendos e você investiu R$10.000 nessa empresa, o teu yield é 1.000 dividido por 10.000, ou seja, 10%. Isso serve para qualquer coisa, tá? Você pode jogar isso para tudo. Se você recebe um aluguel de R$3.000 numa casa que vale, sei lá, 300 mil, por exemplo, você ganhou 1% ao mês. Se essa casa vale 3 milhões, você ganhou 0,1% ao mês. E aí você multiplica por 12 e você vai ter o yield mais ou menos igual aqui o da Bolsa. Então, esse conceito de dividend yield ele passa a ser muito interessante. Por quê? Porque o investidor normal, ele, como eu disse antes, ele vai olhar esse gráfico. Ele vai pensar que investir em Bradesco é uma perda de patrimônio. Ele vai pensar em patrimônio. Enquanto o investidor que segue a gente, que tem uma mentalidade de longo prazo, ele vai pensar em renda. O que isso significa? Olha só, aqui você tinha 5,57%.
Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, o que você ia precisar aqui? Vamos imaginar que você quisesse ter uma renda naquele momento, de R$ 10.000, tá? Se você tem um yield aqui de 5,57, você vai ter que dividir isso aqui por 5,57. Ou seja, você teria que investir 179 mil para ganhar 5,57%. E aí você iria ter 10 mil por ano em Bradesco, por exemplo. Tá? Agora, o que está acontecendo nesse momento atual? Olha só, em 2023 já teve 9,93%. O atual é 9,08%. Então, se eu botar agora 9,5% e você quiser o mesmo 10 mil, por exemplo, tá? Você precisa investir 105 mil. Então, o investidor que segue a gente, ele vai pensar o seguinte: cara, eu consigo antecipar a minha aposentadoria. Agora eu preciso investir muito menos para conseguir a mesma renda. Por quê? Porque o que paga o boleto, o que paga a tua viagem, o que paga todos aqueles sonhos que a gente passou no início dessa live, é exatamente a renda que ela gera. E se você tiver 179 mil, por exemplo, para investir em Bradesco, e agora paga 9,5%, você, ao invés de ter uma renda de 10 mil, você vai ter uma renda de 17 mil. Que, convenhamos, vai dar para comprar muito mais coisa do que com 10 mil, mesmo se você botar a inflação de 2019 até agora. Então, assim, o que eu preciso é que você entenda que pensar renda é muito mais importante para a pessoa física do que pensar patrimônio. Né? Eu sempre falo que naquelas corretoras, quando aparece assim o teu patrimônio ao longo do tempo, deveria aparecer quanto de renda você gerou ao longo do tempo. Porque isso é que faz realmente a diferença. Né? Se você mostrasse a renda, as pessoas teriam muito menos vontade de vender uma ação porque ela caiu 40%. Porque o que aconteceu é o seguinte: você, tirando lá a pandemia, que o Bradesco não podia realmente distribuir dividendo porque o Conselho Monetário Nacional vetou, no restante ele continuava gerando lucro, agora até um pouco abaixo do que ele gerava normalmente, mas ele continua gerando lucro, continua distribuindo dividendo. Qualquer queda de renda que tenha tido naquele momento foi uma queda de renda não tão expressiva assim, como foi o patrimônio. Então hoje a pessoa tem muito mais capacidade de conseguir se aposentar antes. Tá? Para terminar essa primeira parte aqui, eu quero aproveitar e contar uma história para vocês, que é o seguinte. Eu, há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu conheci um senhor já, né? Infelizmente ele morreu agora na pandemia, e ele me contou uma história que ele conhecia dois irmãos, né? Dois irmãos que fizeram a vida deles todas num período de hiperinflação e etc. Então eles só investiam em imóveis, né? E aí tinham dois tipos de irmão. Um desses irmãos, no final lá da vida dele, no final daquele período lá, quando ele estava me contando a história, ele tinha apenas 2 imóveis. Só que eram 2 imóveis que, assim, o valor naquela época era alguma coisa em torno de 50 milhões de reais. Hoje seriam uns 200. Imagina prédio grande e etc. O outro irmão, que era o menos rico, vamos dizer assim, né, porque os dois tiveram sucesso, os dois tinham boa educação, tinham bom conhecimento com relação à renda e etc. Ele tinha um patrimônio de 20 milhões, mas aí dividido em 20 imóveis diferentes, de diversas tipologias, localização dentro da cidade, e etc, e etc, e etc. Tá? O que seria mais ou menos hoje 80 milhões. Então, um conseguiu um patrimônio de 200, o outro conseguiu um patrimônio de 80. Aí teve uma das crises que o Brasil teve, se eu não me engano foi a de 98 ou a de 93, ou foi o confisco ali da poupança de 90, agora eu não lembro bem, mas a história ficou muito clara na minha cabeça, que é o seguinte: o que tinha o patrimônio maior, né, o patrimônio que hoje representaria 200 milhões,
ele chegou a ficar com 90% de vacância, ou seja, só 10% do imóvel que ele estava alugando e que ele recebia aluguel. Né? Então, o custo de condomínio, de IPTU, não sei o que, daqueles 90% ele tinha que arcar. E além disso, ele tinha um custo de vida mais alto, afinal, ele tinha um patrimônio maior. Já o outro, ele tinha um custo de vida muito bom, ele vivia com luxo também. Só que ele tinha um custo de vida um pouco menor, mas ele teve também uma vacância, porque estava em crise, era uma vacância de 50%. Por quê? Porque ele diversificou. Né? Não diversificou entre classes de ativos, mas pelo menos diversificou entre os imóveis. Né? O ideal seria que ele tivesse vários tipos de renda, mas enfim, isso aí é o assunto para depois. Mas vamos lá. O que acabou acontecendo? Esse outro aqui só teve que custear 50% de condomínio, IPTU e etc. E 50% ele estava recebendo de renda. Então eu acabei fazendo uma imagem aqui para que a gente pudesse tentar dar uma olhada mais ou menos como é que funcionou isso. O irmão mais rico tem um patrimônio que hoje seria em torno de 200 milhões. O custo anual dos 90% de imóveis vagos era 9 milhões mais ou menos. Aqui inclui condomínio, IPTU, energia, água, blá, 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 blá. Tá? O custo anual de vida dele era mais caro, 5 milhões, em torno de 400 mil por mês. A vacância 90%. Afinal, né, se você tiver 200 milhões investidos, você vai achar que você pode gastar 400 mil por mês. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças para uma pessoa que tem 200 milhões gastar 400 mil por mês. É menos do que 0,2%, né? Praticamente nada em relação ao patrimônio que tem. A receita de locação era só 1,2 milhão, porque era só 10% do valor total. Então, olha só o que aconteceu. 9 mais 5 dá 14, menos 1,2 e eu aqui que vos falo errei a conta. É 12,8 que falta. Então, quer dizer, a cada ano que passava de crise, faltava 12,8 milhões para essa pessoa. Né? Como ela tinha patrimônio, ela poderia botar um imóvel, por exemplo, em garantia e tomar um empréstimo no banco para ficar pagando isso, por exemplo. Né? Mas, enfim, essa pessoa aqui, ela vive com muito mais pressão. Ela, inclusive, já morreu. Né? O irmão menos rico aqui tinha um patrimônio de 80 milhões. O custo anual dos 50%, nesse caso, 1,75 milhões. Né? Custo anual de vida, 100 mil por mês, que é uma vida boa, né? Obviamente. Melhor do que 99,9% dos brasileiros. A vacância 50%, a receita de locação de 3 milhões. Quer dizer, mesmo em um cenário de crise, não faltava para ele. Quer dizer, ele pagava o custo de vida dele, pagava a despesa dos imóveis e ainda não faltava e nem sobrava. Ou seja, ele tinha uma vida muito mais tranquila. Tá? E ele ainda estava vivo. Tá? Nenhum dos dois trabalhava, quer dizer, o trabalho deles era gerir esse patrimônio. E você vê que aquele irmão mais rico que tinha muito patrimônio e que não focava tanto na renda, ele acabou tendo mais dificuldade. Então toda essa história é para a gente mostrar o quê? Que nem sempre, ou eu diria que não é mais importante o patrimônio, mais importante a renda que você consegue oferir com esse patrimônio. Tá? Então, se uma pessoa tiver 100 milhões em empresas que não pagam dividendo e outra pessoa tiver 50 milhões em empresas que pagam dividendo, faz muito mais sentido você achar que essa pessoa de 50 milhões ela é mais bem sucedida, porque ela consegue custear a vida dela. Tá? Se para você 50 milhões é muito, pensa 5 milhões, pensa 1 milhão, pensa 2 milhões, enfim. Eu gosto sempre de pensar grande, não é para te assustar, é porque eu acho que você tem condição de chegar nesses valores. Tá? Então eu quero que você chegue nesses valores, eu sempre falo isso. Eu acho que sonho não tem que ter limite. Sonho a pessoa tem que sonhar, ela tem que crescer, ela tem que acreditar que ela vai conseguir, claro, né, sem deixar a ganância tomar conta dela. Igual o irmão mais rico aqui, que acabou concentrando demais, e aí em uma época mais difícil, aquela região que ele estava investindo não foi tão bem, e aí ele ficou com uma vacância de 90%, por exemplo, e faltava dinheiro para ele no total. Tá? Então, isso aí é para mostrar como renda é mais importante que patrimônio. Eu, inclusive, chego a citar também algumas vezes
que a renda é como se fosse um time de futebol que joga assim, joga bem, ataca o tempo todo e chuta muitas bolas ao gol. Enquanto um outro time, por exemplo, ele sai uma ou outra vez no contra-ataque e chuta uma bolinha só por jogo. A chance desse time ganhar, que é fazer gols, né, do que solta só uma bola, é muito menor do que o outro. Aí, eventualmente vai acontecer, mas é muito menor do que o outro. Então, o patrimônio é fazer gols. A renda é você jogar bem, você atacar muito, você chutar muitas vezes. Se você atacar muito, chutar muitas vezes, a chance de você fazer gol é maior. Então, a renda é o atacar bem, chutar bastante a bola no gol. O patrimônio é a consequência, que é o gol. Entendeu? Eu acho que esse que é a grande diferença. As pessoas priorizam muito assim fazer um gol, ao invés de entender como ela vai chegar no gol. O patrimônio vai ser uma consequência de você gerar renda. Obviamente que uma pessoa que estiver investindo e já tem 10 mil de renda e outra que tem 100 mil de renda, cara, muito provavelmente o patrimônio da de 100 mil vai ser muito maior do que o da de 10 mil. Né? Muito provavelmente. Porque, cara, para ter um patrimônio que gerou 100 mil de renda contra outro de 10 mil, é óbvio que o patrimônio vai ser maior. Então, o patrimônio é uma consequência. Ele vai crescendo ao longo do tempo. Tá? Então, eu queria aproveitar e passar essa mensagem aqui para vocês. Agora, eu quero aproveitar para falar com vocês sobre a Black October nossa. Né? A gente está aqui na nossa segunda semana da Black October, essa semana que a gente resolveu colocar o nosso produto Renda Total. O que é o produto Renda Total? É o produto que vai fazer com que você consiga gerar renda e renda que vai conseguir realizar os teus sonhos e os teus objetivos. Aquilo que você não está conseguindo fazer na tua vida porque falta dinheiro, você, seguindo o que a gente vai falar, você vai conseguir fazer isso daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, daqui a 10 anos. É claro que depende do tamanho do teu sonho, depende de quanto você vai conseguir aportar sempre e da tua disciplina de conseguir continuar fazendo isso, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente acabou pegando aqui algumas carteiras aqui nossas e eu não vou botar aqui a rentabilidade delas nesse momento, eu vou mostrar dividendos aqui recebidos, tá? A dica prévia acumulação começou em janeiro de 2020. Então, em janeiro de 2021, ela completa 12 meses, né? Ela completou 12 meses. Naquela situação ali, a carteira gerava 2 mil de resultado de dividendos por ano. Agora, em agosto de 2024, ela já gera 12 mil reais de dividendos nos últimos 12 meses. Tá? Então, isso aqui é um crescimento bastante expressivo que eu sei que você vai conseguir também. Mas lembra, isso aqui demorou praticamente 5 anos. Então, vai demandar esse tempo. Demandou aportes todos os meses, nesse caso de R$ 1.500 todos os meses. Tá? Esse aqui já foi. Outra aqui é o seguinte, a carteira de fundos imobiliários. Essa começou em novembro de 2018. O primeiro mês cheio foi o de dezembro de 2018, que deu um rendimento no mês de R$ 249. Nesse último mês aqui, a gente já conseguiu R$ 2.550 e poucos reais ou R$ 2.560 e poucos reais. Quer dizer, a gente já dobrou, a gente já decuplicou a renda que existe. Tem algumas pessoas que preferem ver essa planilha daqui. O rendimento no ano 1, no ano inteiro foi 4.180. Depois passou para 6 mil. Depois passou para 10 mil. Ó. Do ano 3 para o ano 1 já tinha dobrado. Do ano 5 para o ano 3 já tinha dobrado. Tá? Esse ano aqui ainda não encerrou, né? O rendimento do ano 6, o ano nosso encerra no final de novembro, porque a carteira começou no meio de novembro, o primeiro ano cheio foi dezembro de 2018. Então ainda tem 2 meses aqui para entrar. Na nossa estimativa deve fechar em torno de 28 mil. Então vai ter outro crescimento bastante expressivo. Tá? Então, esse tipo de crescimento de renda vai fazer você conseguir chegar nos teus objetivos, tá? E só para a gente mostrar aqui um pouco mais, lembrando que o link para você comprar o Black October aqui, né, a renda total, no nosso plano anual com desconto, você vai encontrar no link que está aqui embaixo.
tá? E o link que está aqui embaixo está com o melhor preço, tá? Que a gente já fez no último ano todo. Então você vai conseguir alcançar esses objetivos. E aí eu gosto sempre de falar o que vem. Por quê? Porque o Renda Total é um produto que é um pouco diferente dos outros. Porque, na verdade, ele é a junção de vários produtos diferentes do Dica de hoje. Então, você vai receber muitas carteiras dentro dele, tá? E dentro dele, você vai ter disponível para você, ó, essa carteira bronze, essa área bronze aqui, que é uma área dedicada a investidores iniciantes, aqui não tem nenhuma carteira recomendada. Carteira de dividendos internacionais, você vai receber. Carteira de recebíveis, que é a parte de Fiagro, FIINFRA e ainda os fundos imobiliários de CRI, tudo recebível, você vai receber também. Essa parte de carteiras calculadas, que é a carteira quantitativa, você vai receber. Então vamos contar, ó, já é 1 produto, 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos. Essa parte das dicações entrou num bônus no meio do ano e a gente manteve, então você vai receber também 5 produtos já. A Dica Prévia, que é a nossa carteira de dividendos, que foi aquela da foto que a gente mostrou, você vai receber. A da foto que a gente mostrou é essa Dica Prévia de dividendos e essa fundos imobiliários aqui, ó. Ah, que tá aqui embaixo, que ainda nem chegou, tá? Então são 7 produtos aqui. Então, exatamente isso. Você vai receber esses 7 produtos do Dica de hoje por um preço muitíssimo barato, tá? Que é o que está aparecendo aqui embaixo, no botão de baixo. Você vai clicar e você vai conseguir assinar o anual com super desconto para você. Então, quando você assinar, pensa o seguinte, cara, você está recebendo 7 produtos diferentes por esse valor aqui anual, tá? Então, mensal, você vai ver que vai dar ali um valor muito pequenininho por cada produto desses, tá? E aí, eu aproveito para falar o seguinte. Em abril desse ano, eu fiz uma monitoria que a gente recomendou um percentual em cada uma dessas classes de ativos. Naquele ponto, eu recomendei que a gente botasse 40% na Dica Prévia, o objetivo de gerar renda, né? E você pode seguir isso assim que você assinar também. 30% fundos imobiliários, 20% dividendos internacionais e 10% carteira de recebíveis. As outras não são focadas em renda, embora estejam nesse produto também. Então a gente deixou de fora para esse tipo de investidor. E aí a gente resolveu, e eu botei lá atrás, já aqui, eu estou na página da Economática, eu botei a renda total nessa página aqui, e ao longo desde abril, né, claro que é um período pequeno, a gente consegue perceber o quê? Que essa carteira misturada, mixada, que tem 20% exterior, 10% recebíveis, 30% FIIs, 40% ações, ela não tem um resultado intermediário, ela tem um resultado melhor do que as outras, né? Então, por exemplo, a renda total de 1º de abril até 25 de setembro, ela deu um resultado de 6,75%. O CDI rendeu 4,98%. O Ibovespa, que é o de ações, rendeu 3,35%. Tá? O IMAB, que é um índice usado para renda fixa, para quem investe em títulos mais de longo prazo, 1,08%. E fundos imobiliários na lanterninha perdeu 3,47%. Tá? Então, o que a gente quer mostrar é o seguinte, essa diversificação de várias fontes de renda, ela é muito importante também. Por quê? Porque isso faz com que você tenha um patrimônio maior. Isso faz com que você ganhe mais. Porque olha só o que acontece. Ó. Nesse período aqui, ó, a gente teve uma queda da renda total. Só que se a gente tivesse só investido em bolsa, a queda teria sido muito maior. Né? E, claro, se a gente tivesse em CDI, ia andar um pouquinho para cima o tempo todo. Agora, a mesma coisa. A gente teve aqui uma queda. Mas a queda aqui de bolsa foi muito maior, tá? Então, você cai menos. E na hora que você cai menos, você consegue recuperar mais rápido. Mesmo a bolsa tendo subido aqui no início de agosto um monte, e tendo subido aqui em junho um monte, tendo batido o recorde do Ibovespa, não conseguiu chegar na renda total.
Tá? Então, essa diversificação é importante. E para vocês verem como é importante para a gente finalmente terminar essa nossa aula de hoje, eu quero aproveitar para falar uma coisa para vocês. Vamos imaginar que você pensou que no final da tua vida você precise de 10 mil reais mensais e isso é suficiente. Se você acha que 10 mil reais mensais é suficiente, eu gosto de planejar que você vai conseguir 12. Porque aí você tem uma margem de segurança. Vamos imaginar que, por exemplo, você resolveu montar só um tipo de investimento. Ah, eu só gosto de fundos imobiliários. Tá bom, montou só fundos imobiliários. Ou eu só gosto de dividendos. Ou o governo do Brasil nunca presta, eu só quero investir no exterior. Beleza. Tá? Vamos imaginar que você conseguiu chegar nesse 12 mil dessa forma. Se acontece uma crise qualquer, tá? Nesse mercado que você está investindo, pode ser nos Estados Unidos, em fundos imobiliários, uma taxação, por exemplo, de fundos imobiliários, ou mesmo dentro do Brasil, que acabe fazendo cair muito as ações e tudo mais, e a renda que ela gera também, você perdendo 50% desse 12 mil, vai cair de 12 mil para 6 mil. 6 mil é insuficiente para você, né? Por quê? Porque você quer 10 mil. Agora, se você pega 4 classes de ativos, igual a gente bota aqui, e se você consegue gerar 3 mil em cada uma, se uma dessas classes de ativo cair 50%, o que vai acabar acontecendo? Tá? Você vai ter aqui 3 mil, né, dividido por 2, porque caiu pela metade, 1.500, e as outras 3 continuou dando 3 mil. Ó, 10.500. Não é o ideal, que é o 12 mil que você tinha planejado, mas está dentro daquela margem de segurança que o 10 mil aceita, que era o que você queria. Tá? Então, quando você tem múltiplas fontes de renda, você acaba tendo um benefício também. Então, se você tiver a renda do INSS, se você tiver uma renda de uma previdência privada, mais uma renda de investimento no Brasil, mais uma renda de fora, por exemplo, a tua carteira está muito mais blindada do que uma pessoa que tem uma renda só de aluguel, como eu mostrei aqui. Mesmo que o patrimônio dela seja maior, tá? Então, isso também é muito importante e isso renda total acaba pegando, porque você vai ter 7 produtos, você pode investir em diversas classes de ativos, tá? Então, gente, a gente está encerrando aqui, aproveita a promoção, vai ficar aberto por 5 dias, tá? Então é 7, 8, 9, 10 e 11, dia 11 de outubro encerra a renda total, depois vocês não vão ter mais essa promoção da renda total e aí o preço volta para o preço normal, tá? E a gente nunca sabe e provavelmente não vai voltar a ter esse preço também. E é uma grande oportunidade de vocês aproveitarem nesse produto aqui que é anual, tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.